Olá, amigos! Olá, internautas! Aqui estamos. Hoje é quinta-feira e nós aqui estamos mais uma vez para entrevistas, sempre nas terças e nas quintas. São os 2 dias da semana que aqui no Oeste Goiano Notícias, nosso canal do YouTube, e aqui também no OG Notícias, nosso canal do Instagram, estamos recebendo convidados, convidadas e os assuntos importantes sendo levados ao nosso grande público. São mais de 80 mil seguidores e a gente sempre agradece. A gente sempre é grato a tanta gente que nos prestigia, que curte os nossos vídeos, que assiste ao vivo, que assiste depois, que curte e compartilha. Gratidão a todos vocês. E hoje, nessa quinta-feira, mais um assunto importante é tratado. Nós convidamos, ela aceitou vir e a gente sabe, todos sabem que uma cidade depende muito de quem? Depende muito dos servidores públicos municipais, os funcionários da prefeitura. São esses que realmente fazem acontecer o serviço público, seja na educação, na saúde, na limpeza pública, enfim, em qualquer área da lida pública, os funcionários da prefeitura em uma cidade são o ponto essencial. E hoje, para falar de funcionalismo público, nós trouxemos, ela aceitou vir, a Denise Pinheiro, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindiporá. Ela veio aqui mais uma vez a nosso convite. Denise, satisfeito de você ter aceitado falar conosco, falar com o público, falar dos funcionários da prefeitura, da gestão municipal, dos problemas que tem, das conquistas, dos desafios que estão por vir. Eu te cumprimento, te dou boas-vindas, prazer te receber. Muito obrigada, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui, né, o Oeste Goiano, através tanto do Instagram quanto do YouTube. E vocês que estão assistindo a gente, compartilhe, né, Exatamente. Comente, façam perguntas, nós estamos aqui para responder. Exatamente. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aí no Instagram, o Hélio acompanha dali, ele é o nosso cinegrafista, cuida de áudio e de imagem, e pode refazer a pergunta aqui para nós. Mas eu tenho aqui uma lista de perguntas que preparei para a Denise. Denise, vamos começar aqui o nosso bate-papo? Começar falando do básico que o funcionário espera, que é o pagamento do salário. Eu sei que você viveu muita bronca nesse início de ano de 2025. Teve muita bronca. E teve muita bronca porque o prefeito anterior deixou uma folha de pagamento em atraso. Ele não pagou dezembro. Daí, em janeiro, teve aquele tumulto todo, muita bronca. Eu quero agora começar o nosso bate-papo te perguntando sobre a grande bronca do início desse ano, que foi o atraso no pagamento dos salários da prefeitura. Inicialmente, a pergunta é essa, Denise. Esses pagamentos agora estão todos atualizados? Então, falar de pagamento é falar de uma coisa que para o servidor é essencial, é primordial, é questão de sobrevivência, né? O pagamento não é um luxo. Então, o pagamento é realmente para a gente estar ali quitando com os nossos compromissos, com as nossas contas, pagando as nossas contas e podendo pensar em comprar outras coisas, inclusive a alimentação para a nossa casa. Então, você vem falando aí que a gente vem enfrentando vários problemas e é verdade. Desde o final da gestão anterior, desde aquele problema que teve com a transição de governo, né, que a gente entrou no sindicato naquela época da transição de governo, aí veio o final da política, aí já veio, começou os servidores que sempre estavam acostumados a receber, todo final de mês começou a receber no 5º dia útil. Quando chegou em dezembro, que a gente chegou no dia 31 de dezembro e nada de pagamento, nosso coração apertou, Valdeci. No dezembro, do novembro para o dezembro, já tinha tido um certo atraso. Já a gente começou, o outubro a gente já começou a receber no 5º dia útil. Novembro, no 5º dia útil. E o dezembro finalizou o mês, virou o ano sem a gente receber. Nada, né? Nada. Então, foi aquela movimentação, porque aí foi a movimentação de todos os servidores, e aquela cobrança, e a gente se reuniu, nós fizemos uma assembleia, decidimos uma programação, um cronograma do que a gente iria fazer naquele mês. E, assim, isso incluiu até reuniões com a prefeita, porque a gente não poderia ficar sem receber. Então, a gente fez um cronograma. E, graças a Deus, depois da nossa assembleia, depois desse cronograma que a gente fez,
a gente recebeu, mas aí a gente foi recebendo escalonado, de forma escalonada. E de lá para cá, de janeiro para cá, todos os meses a gente vem recebendo de forma escalonada. A gente não teve nenhum mês de que a gente fechasse o final do mês com todas as pastas pagas. O pagamento nunca chegou no todo. Nunca chegou todo mundo receber no final do mês, no mesmo dia, não. Aí a gente começou a receber de forma escalonada. Isso até hoje? Isso até hoje. Por exemplo, hoje, na data de hoje, as pastas que já receberam foi a pasta da saúde, a Secretaria de Obras. Você está falando do mês de junho. Do mês de junho. Secretaria de Obras, pasta da saúde, os agentes comunitários de saúde e o agente de combate a endemias também receberam, e a pasta do Fundeb, aqueles professores que recebem com o pagamento do Fundeb, esses também receberam. Agora, o Fundo Municipal de Educação, até hoje à tarde, não havia recebido, os professores que recebem pelo Fundo Municipal de Educação, a Secretaria da Administração também não, o meio ambiente também não e a assistência social também não. Sim. Né, e hoje é dia 3. Não podemos falar que está em atraso. Porque, não podemos falar em atraso. Porque não cumpriu ainda até o 5º dia útil. Isso. Mas está numa situação perigosa aí. Escalonada, conforme vem sendo desde dezembro, né, que entrou em janeiro, de forma escalonada. Só que em janeiro, a gente foi receber dezembro praticamente no final do mês de janeiro. Então, de lá para cá, a nossa vida veio um pouco que cada dia mais difícil por conta disso. As contas atrasaram do mês de dezembro, aí chegou janeiro, aí a gente pensou que a gente ia receber no início de janeiro, não aconteceu. Então, quando a gente foi receber dezembro, a gente já estava quase finalizando janeiro. Você está falando dos funcionários efetivos. Os de contrato não tem muito a ver com o sindicato, porque eles não são sindicalizados, né? Mas você tem uma visão sobre a situação dos de contrato? Então, os contratos, eu creio que desde também do final do ano passado está com uma situação pior que a nossa, né? Porque o que a gente ouviu nas redes sociais, o que nós tivemos presente lá na Câmara e vimos também lá, foi que eles ainda ficaram sem receber. Algumas pastas nem receberam o mês de dezembro. Parece que falaram que eles tinham que entrar na justiça, algo assim. Alegaram irregularidade de contrato. Isso, alegou um monte de coisa, então eu acho que dezembro tem muitos que nem receberam. Agora, o que a gente vem acompanhando, como você bem falou, a gente não trabalha no Sindiporá, nós não temos filiados contratados, somente efetivos, mas o que a gente ouve falar? Que tem pessoas que recebem dia 11, 10, 12, 15, anterior. 20, isso. O mês anterior recebe no mês subsequente, nessas datas. Esses estão ficando atrasados. Esse, de fato, superou o 5º dia útil. Isso, superou o 5º dia útil. Mas eu também não posso te falar qual é a forma de contratos, de vínculo que ele tem com a prefeitura. Isso. É a Denise Pinheiro. Quem é ela? Ela é a presidente do Sindiporá, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Está sendo aqui a nossa entrevistada hoje, nessa noite de quinta-feira. Estamos numa transmissão no YouTube, Oeste Goiano Notícias. É lá o nosso endereço. Estamos no Instagram, estamos no OG Notícias. E é uma transmissão que tem apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região, mais de 4 décadas servindo toda a família, tem amplo estacionamento e quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode comprar pelo WhatsApp. Para isso, memorize, tecle 649-8154-1495, para você comprar no Baratão, que é o campeão de preços baixos. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Maiara e Wendel são os dois a serviço do meio ambiente na nossa região. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão tem ali em Israelândia para atender você nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. O Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, análises clínicas que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365 e faz coletas também em cidades da região. O Laboratório Bioanálise faz coletas em Aborinópolis, Jalpaci e em Piranhas.
Denise, teve funcionário da prefeitura que nos disse agora recentemente, que está tendo uma dificuldade aí, que é sobre concessão de férias. Diz que as férias teriam que ser automáticas, trabalhou um ano, 30 dias de férias. É o que a lei prevê, né? E estão alegando aí que não está sendo automática a concessão de férias, aquela concessão de férias automática e natural que teria que ser. E as férias estão ficando acumuladas. Teve gente que falou que tem 3 férias acumuladas. Eu queria ouvir de você. Você confirma isso? Está tendo essa dificuldade? Sim, está tendo dificuldade do servidor tirar férias. Inclusive, tem servidor que faz o compromisso, às vezes, de viagens anuais, e aí ele está tendo que comprovar que ele vai viajar para ele conseguir tirar as férias. Ele tem que demonstrar que ele pagou aquela viagem, junto com o requerimento das férias, ele tem que mostrar os comprovantes que ele pagou a viagem para ir. Mas, assim, quando a gente lê a lei, né, fala que o servidor, a partir de um ano, ele tem direito aos 30 dias de férias. E que o nosso patrão pode falar um mês que ele pode querer dar as férias para a gente, né? Esse mês você não pode, porque tem outro servidor que vai tirar férias. Mas nós temos servidores que estão já juntando 3 férias e não estão conseguindo tirar. Entendeu? Porque ele está pedindo, vai lá, pede as férias, aí eles falam que não pode agora, porque está tendo problemas financeiros, e aí não está podendo liberar o servidor. Problema financeiro, porque quando dá as férias tem que fazer um pagamento antecipado. Porque no mês das férias paga-se o terço de férias, né? Você paga o terço de férias um mês antes do servidor tirar as férias. Aperta. Mas aí você precisa de colocar outro servidor para cobrir as férias daquele servidor que está saindo. Mas, no meu ponto de vista, não justifica. Porque o servidor, até praticamente ontem, o servidor tirava as férias de forma normal. Vencia as férias, o servidor pedia as férias no mês, com 30 dias antes, pedia as férias e recebia suas férias. Agora está tendo realmente dificuldade. No ano passado não era bem assim? Não, no ano passado o pessoal ia lá, pedia as férias e tirava as férias no mês que ele tinha escolhido. Pois é. Então está aí confirmando para nós o que eu ouvi de funcionário da prefeitura sobre essa dificuldade aí em ter as férias depois de 12 meses trabalhado, que é o que a CLT garante, né? A consolidação das leis trabalhistas. Denise, eu estou aqui atestando com você algumas coisas que eu ouvi de funcionários, né? Certo. Conferindo com você. Já ouvimos também, Denise, de funcionários da prefeitura, de que a atual gestão ela é mais exigente com os servidores, que cobra mais, que a atual gestão da Maísa é mais durona com os funcionários, cobra mais dedicação e deixou de conceder algumas regalias que antes tinha no ano passado, período do gestor anterior. Deixou de conceder algumas regalias, por exemplo, pontos facultativos, era mais comum na gestão anterior. E a alegação também de que faz um tratamento diferenciado entre servidores, privilegiando alguns e exigindo mais de outros. Agora eu quero te ouvir. É por aí? Então, Valdeci, em questão que você falou aí de regalias, algumas outras, eu não pontuaria desta forma. Eu creio que cada gestor tem uma forma de se posicionar, e para mim até aí tudo bem, desde que seja seguido o estatuto do servidor e seja respeitado o estatuto do servidor. O servidor, no seu estatuto, ele tem os seus direitos e os seus deveres a serem cumpridos. A questão que a gente vem enfrentando de pior, que inclusive eu quero fazer uma reunião no sindicato específico para isso, é sobre o assédio moral. Os servidores estão chegando muito até nós falando que estão sendo assediados. O que é um assédio moral? Estão sofrendo assédio, estão sofrendo pressão psicológica, entendeu? O servidor está sofrendo humilhação dentro do ambiente de trabalho, e isso a gente não pode aceitar. Porque o servidor ele está ali para servir qualquer que seja o gestor que estiver à frente à nossa prefeitura de Iporá. Qualquer que seja o gestor que esteja à frente daquela pasta que ele administra. Mas ele tem que, além de tratar o seu chefe imediato com respeito, ele também tem que ser tratado com respeito. Então, a gente está priorizando muito e falando assim, pessoal, venha até o sindicato, faça as suas denúncias
e que a gente vai tentar averiguar o que está acontecendo e levar aonde a gente precisa levar. Mas, para isso, vocês precisam trazer o problema até a gente. E, realmente, eles estão trazendo. Alguns a gente já conseguiu. A gente gosta muito de falar do tal do perseguição política, porque, às vezes, um gestor que entra agora não enxerga a Denise como uma servidora pública do município. Ela enxerga a Denise como uma servidora que estava servindo a antiga gestão. Eu não vejo dessa forma, porque desde que eu entrei no município, tem 15 anos, eu não me vejo servidora de nenhum prefeito em específico. Eu me vejo servidora do município de Iporá. E a palavra servidor público, ela tem um significado muito grande. É aquele que está ali para servir ao público e não à gestão específica. Então, o meu trabalho e o meu compromisso é com o público, é com o povo. Denise, e o assédio moral que você está falando seria aí uma cobrança em cima disso, um tratamento diferenciado, um tratamento que incrimina aquele que não está falando uma linguagem política alinhada com a gestão? Esse seria um assédio moral? Sim. Inclusive, na última vez que eu estive na Câmara, eu até falei sobre isso, né? Eu cheguei a comentar sobre isso, porque teve um comentário de um servidor que falou que estava no seu ambiente de trabalho, teve uma reunião interna, e nessa reunião falou-se o seguinte, que aqueles contratos que não estivessem alinhados com a gestão seriam dispensados, e os efetivos seriam mandados para pensar em casa. Aí eu achei essa palavra muito forte. Um servidor deu esse depoimento. Isso, eu achei essa Na palavra... Câmara Municipal? Não, eu falei na Câmara Municipal, o servidor tinha comentado comigo no sindicato. Ah, sim. Mas o que a gente encontra, a maior barreira, é porque a pessoa fala assim, se eu me expor, eu vou ser perseguido, eu já estou sendo perseguido. Aí vai me mandar para a parte fulano de tal, e eu não quero ir trabalhar lá. Eu gosto de trabalhar no local onde eu trabalho. Se falar isso, vai mandar eu para outro lugar, e eu não quero ir, eu gosto daquele local. Então, assim, a gente encontra dificuldade nesse ponto, porque o servidor não quer se expor, e a gente tem que ir procurando caminhos para tentar resolver sem expor o servidor, né? Mas eu acho isso eu acho, não é mau gosto, não. Eu acho isso de uma falta de moral mesmo, da pessoa querer humilhar o servidor concursado. E o servidor, de certa forma, também contratado. Porque eu acredito que, sim, você precisa se alinhar ao que a gestão está pedindo para fazer dentro do ambiente de trabalho. Mas a prioridade, volto a dizer, no meu ponto de vista, não é você trabalhar em prol de uma gestão, é você trabalhar em prol da população. Porque o servidor público está ali para servir a população. É o serviço público, na essência, né? Na sua essência. Denise Pinheiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindiporá. Ela hoje aqui e agora, a nossa entrevistada aqui no G Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos também no YouTube e no nosso canal o Oeste Goiás Notícias. E gratidão a todos que nos acompanham. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Denise, ali na prefeitura tem duas situações, né? Duas frentes de funcionários, que tem aqueles que são de carreira, que entraram lá de forma democrática, através de um concurso público, que estudaram e que chegaram lá através desse método, que é como você um dia passou num concurso e chegou lá. E tem aqueles, e são muitos, que estão lá por causa da canetada, né? O nomeado, é o contrato temporário, é processo seletivo, é cargo de confiança, e tem muita gente nessa condição. Eu quero ouvir de você, na reflexão que você certamente faz, aquele dia a dia da prefeitura, porque a gente sabe, Denise, que o Ministério Público não gosta muito desses contratos, dessas nomeações, é uma exigência de lei que privilegie-se o concurso público, o funcionário efetivo, que faz daquilo ali a vida dele toda ali, a dedicação de uma vida toda, né? Eu quero te ouvir sobre isso, para você fazer uma reflexão para mim, até porque esse que é de contrato nem participa do sindicato, fica um funcionário à parte, né? E parece que ele é mais barato para a gestão, né? Como é que é isso? As gestões gostam de privilegiar os contratos
porque fica mais em conta os cofres da prefeitura? Então, essa conta de mais barato, mais caro, eu vejo também de forma diferente. Porque esse servidor que é contratado, ele não contribui com o IPASI, que é o nosso Instituto de Previdência, primeiro ponto. Aí fala assim, mas o concursado ele tem direito a férias, o contrato não tem. O concursado, se ele adoecer, ele tem direito de levar o atestado, vai passar pelo IPASI, né, que vai continuar recebendo. Da mesma forma, o contrato não tem. O concursado ele tem direito à licença-prêmio, ele tem direito a quinquênio, ele tem direito a incentivo, e o contrato não tem. Só que hoje, se a gente for fazer uma comparação, só uma comparação dos servidores que estão trabalhando aí, na terceirizada, na limpeza de rua, com os nossos servidores que são efetivos, eles estão ganhando praticamente o dobro do salário. Os da terceirizada? Os da terceirizada. Hoje, o nosso efetivo tem um salário base e de uma tabela congelada, que eu nunca vi acontecer isso, e aqui no Iporá tem, que eu não sei se você se recorda, mas eu falei isso também na outra vez que eu estive aqui. Eles têm uma tabela congelada que eles entram no primeiro, lá desde o início, o salário base deles, quando ele inicia a carreira no serviço público. Aí eles vão mudando de letra, que a gente chama de progressão horizontal, e vão mudando de nível, que é a progressão vertical, e o salário dele não sobe. Muda de letra. Muda de nível. Em teoria. E o salário, um exemplo, vou só dar um exemplo que não é o salário que eles ganham, mas um exemplo, ele ganha R$1.000, ele vai R$1.000 no salário base, na letra A, R$1.000, letra B, R$1.000, letra C, R$1.000, letra D, R$1.000. Nível 2, R$1.000, nível 3, R$1.000. Isso não está certo. Não está certo, porque as outras categorias têm a valorização, tanto de progressão horizontal quanto de progressão vertical. E aí eu venho lutado por isso, porque eu acredito que é uma classe que mais tem o trabalho braçal, não que as outras, eu não estou desmerecendo nenhuma classe, todos são importantes e muito importantes, mas essa classe faz um trabalho mais braçal e não tem a valorização, que são os servidores serviços gerais de higiene e alimentação, serviços gerais de jardinagem e urbanismo, serviços póstumos e gari. Isso está acontecendo, então, para esses funcionários? Para esse funcionário da tabela congelada. Um administrativo não está assim? Não, o administrativo, que era dessa mesma tabela, eles saíram dessa tabela há algum tempo atrás, em outras gestões aí, eles saíram dessa tabela e foram para uma tabela específica só para eles. E está tendo a progressão? Aí eles têm progressão normal. Um médico também tem uma tabela só dele. Nós, agentes de vigilância, do ano de 2023 para 2024, também tivemos um aumento e saímos dessa tabela, que a gente estava na mesma tabela do gari. A gente saiu dessa tabela e foi para uma tabela específica só nossa, do agente de vigilância. Aí o nosso salário saiu, naquela época era 1.400 e alguma coisa, e foi para 1.900. Foi para 1.900, aumentou quase R$500 no nosso salário base. Aí, com isso, a gente teve as nossas progressões garantidas e esse aumento de progressão. Porque, no momento que se dá o database do servidor, aí dá o aumento progressivo. E esse assunto da progressão horizontal e vertical, Denise, estou me lembrando agora, foi assunto de campanha eleitoral. Sim. Os candidatos falaram, sim, todos eles falaram nisso. Que ia descongelar a tabela. Mas a Mais ainda não tomou essa providência. Não, e conversei recentemente com ela, ela falou que não tem uma data para mexer na tabela, que ela reconhece que o servidor está ganhando, não está tendo essa progressão, que não seria um salário adequado, mas que agora ela não pode mexer. Os funcionários da Prefeitura de Iporá, esses que fazem acontecer o serviço público em Iporá, funcionário da Prefeitura, na saúde, na educação, na limpeza pública, no meio ambiente, enfim, em todas as áreas lá estão eles. São mais de 1.000, né, Denise? Efetivos não chega a 1.000, não. Na totalidade, mais de 1.000. Na totalidade, sim. Muitos, mais de 1.000 funcionários da Prefeitura, quase 1.000 são os efetivos. É muita gente cuidando aí da nossa Iporá. E, Denise, nós estamos aqui entrevistando você, falando dos problemas que existem, e não pode ficar de fora da nossa pauta o assunto chamado IPASI.
Instituto de Previdência e Assistência do Servidor de Iporá. É o IPAZI, esse debilitado IPAZI, tão comentado, porque a gente sabe, já é de tempos que ele está aí deficitário demais da conta. O ex-prefeito atrasou muito, outros prefeitos também cometeram esse deslize de não repassar a parte patronal. O prefeito anterior, em muitas ocasiões, não repassou e fez vários parcelamentos, e até a prefeita Maísa teve dificuldade, até ela também já fez parcelamento e deixou de pagar a parte patronal. Eu quero que você atualize nós sobre os problemas do IPAZI, que é realmente aí, falar aí em uma dívida de 50 milhões de reais. Eu quero que você atualize nós aí sobre essa problemática aí que apavora vocês aí. Eu pequei, Valdeci, porque eu esqueci de trazer o documento, porque eu poderia falar para você até os centavos. Sim. Eu pequei nessa parte, mas porque eu tenho esses documentos. São mais de 50 milhões. Mas a nossa preocupação é muito grande em relação ao nosso Instituto de Previdência. O nosso Instituto de Previdência, além da parte patronal, do aporte, que não é feito de forma correta, que não é feito regularmente, da maneira que deveria, os nossos parcelamentos e reparcelamentos que deveriam ser pagos assim, de forma correta também, na data correta, e também não está acontecendo. Aí, o que preocupa a gente? Imagina se, até chegar ao final do ano, continuar nesse mesmo ritmo, não se buscar uma luz no fim do túnel, não se buscar uma solução, porque a gente está precisando de uma solução para ontem, né? A gente vem, desde quando a gente assumiu o sindicato, a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo reuniões, inclusive com os vereadores, a gente se reuniu com os outros vereadores da época, com esses agora ainda não, mas com os outros a gente já tinha se reunido para falar desse tema IPAZI. A gente chegar aí no final de 2025 com uma surpresa indesejada. Que seria... Né? Uma semana passada... Aí, o que fazer? O que fazer com os servidores ativos? Porque o INSS não vai receber nenhum servidor ativo se não repassar todo aquele montante de dinheiro para eles. Eles não vão. E o servidor inativo? Que vai ter que voltar a receber da prefeitura e até para ser devolvido para o INSS também tem que devolver o dinheiro dele junto. E aí não tem, se não tem para manter o instituto. Então a gente não pode deixar, nós não podemos deixar o nosso Instituto de Previdência chegar no estado de calamidade total. Porque na calamidade já está. A gente não pode chegar no total. E se chegar no total e nessa cogitação que você fez, a prefeitura passaria a ter 2 folhas de pagamento para fazer. Semana passada, eu tive um susto enorme. Eu estava na conferência do trabalhador e da trabalhadora em Goiânia, aí eu recebi uma ligação. Aí, nessa ligação, a pessoa me falou assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Sobre o IPAZI. Eu falei, o quê? Não foi pago a parte funcional dos meses de setembro e outubro do ano passado. Eu falei, o quê? Como assim, parte funcional? Porque foi descontado. Foi descontado no contra-cheque de cada servidor. A parte funcional, gente, é aquela que desconta lá no seu contra-cheque. É aquela que, de maneira alguma, o município pode deixar de repassar, porque não é um dinheiro dele. É um dinheiro nosso, enquanto servidor e enquanto contribuinte. É descontar e repassar. Isso, descontar e repassar. Isso aí é a parte funcional. Aí já Nós não estamos falando daquela parte patronal que vem aí, virando uma bola de neve, não. O patronal é comum, né? Daquela que sai da minha contribuição. Aí, Valdeci, eu fiquei desnorteada. Eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo. Não. Aí eu não acreditei, não. Aí eu liguei para o antigo gestor, né, do IPAZI e perguntei. Falei, olha, me falaram isso é verdade? Aí ele falou assim, olha, Denise, realmente tinha ficado, mas eu fiz a notificação no Ministério Público. Eu fiz a denúncia no Ministério Público.
Aí eu falei assim, olha, semana que vem, segunda-feira, a primeira coisa, quando eu chegar, né? Porque eu passei a semana inteira na conferência, voltei no sábado de manhã. Falei, segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no IPAZI, porque eu preciso de saber se isso realmente... Porque eu jamais chegaria a falar qualquer coisa se eu não tivesse certeza. Né? Eu não gosto de jogar coisa no vento se eu não tenho como comprovar, não. Então, se eu chego a falar, é porque eu vi. Então, fui no IPAZI e perguntei para a presidente do IPAZI. Eu falei, olha, eu fiquei sabendo isso, eu gostaria de confirmar se é verdade ou não. Aí ela falou assim, olha, setembro foi paga, mas outubro, novembro tem pendências. Inclusive, a pasta da saúde estava com 2 folhas do funcional em aberto. O funcional em aberto, aí já tem um outro nome, né, Denise? Aí já é apropriação indébita de valores. Aí eu fiz para descontar, teria que levar lá para o instituto e não levou. E não levou. Aí, assim, eu fui lá, vi os papéis, eu vi os papéis que realmente não tinham sido pagos. Aí eu fiz um ofício, oficializei ao IPAZI para que me repassasse isso em forma de papel, porque a gente também não pode ficar de braços cruzados, Valdeci. Exatamente. Então, a gente tem que providenciar que se faça com urgência o pagamento. Isso aí nem está contabilizado ainda nessa dívida. Isso aí está surgindo agora, essa Eles informação. disseram que descobriu agora. Como eu disse para você, eu fiquei sabendo semana passada, quando eu estava na Conferência do Trabalhador. E são de 2 meses. 2 meses, mas não é só uma pasta, né? De 2 meses que eu vi lá, só da pasta da saúde está 2 meses. E tem outras pastas que também estão em aberto. E tem que apurar isso aí, então. E tem que apurar. Por isso que eu pedi documento, para que eu tenha documentado realmente quantos meses são e em questão de valores também. Porque eu ouvi por alto também que seria mais de 1 milhão. Desses da parte funcional. Funcional. E, Denise, na prática mesmo, para resolver o problema do IPAZI, pelo que você tem ouvido aí dos entendidos, o que tem que ser feito? Além de fazer os repasses normais corretamente, além disso, o que precisa ser feito? O que os técnicos dizem? O ano passado, quando nós fizemos uma reunião lá na Câmara, foi levantada várias hipóteses. Do que ser feito? Do que ser feito para tentar resolver esse problema. Uma das hipóteses seria o município fazer pagamento ao IPAZI em forma de imóveis, para pagar o aporte. Pegar um lote, uma praça, um imóvel e entregar para quitar a dívida. Certamente o IPAZI vendeu o imóvel para capitalizar. Isso, para capitalizar. Mas eu creio que praça não pode. Não, praça não pode. É lote. Mas lote pode. Imóveis públicos. Imóveis públicos. Esse seria uma solução. A outra solução, que é uma solução que já vem encaminhando aí de cima para baixo, seria fazer a reforma previdenciária, que aí cai de novo nas costas de quem? Do servidor. Né? E aí teria levantado, dentro dessa reforma, teria levantado várias hipóteses, né? Aquelas pessoas que ganhassem menos ia contribuir com mais, aqueles que ganhassem menos ia contribuir com menos. Seria onerar mais o trabalhador. Isso, onerar mais aquele que já aposentou, que vai continuar contribuindo e que ganha mais do que os outros, né? Então, foram levantadas algumas hipóteses, mas não se chegou a um denominador comum. Uma coisa que a gente tinha levantado é que a gente não concordava com essa parte de onerar mais o servidor do que a gente já contribui. Né? A reforma ela precisa acontecer? Ela precisa acontecer. Infelizmente, ela vai acontecer. Ou de iniciativa própria, né? Ou ela vai acontecer de cima para baixo, que eles têm uma data limite para acontecer essa reforma. Então, se até lá cada município não fizer a sua reforma, vai cair na reforma geral da Previdência Nacional. Então, a Previdência está de olho nisso. Por enquanto, o município vai ter autonomia de fazer a reforma seguindo alguns padrões. Né? Aí, se não acontecer, até aquela data que eu não me recordo se era janeiro de 2026 ou janeiro de 2027... Entra numa situação forçosa. Isso. Aí é obrigatório fazer. Porque a Previdência está sabendo o que está acontecendo. A
Previdência sempre sabe. Tanto que Emite certidão não tem e a tal. certidão ainda. Tá Nossa sem certidão certidão. venceu em abril. A CRP. Isso, venceu em abril, nós não temos. IPASI, esse é o grande problema. E ouvimos aí da Denise, portanto, as últimas notícias lamentáveis lá do Instituto. Estamos entrevistando a presidente do Sindiporá. Nossa transmissão conta com o apoio do Posto Rede Parceirão. Tem o combustível que te leva mais longe, te leva pelo menor preço, atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e atende você também em Iporá, porque o Posto Rede Parceirão está em Iporá, ali no Posto Real, que faz parte dessa rede. Posto Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e faz coletas em Amorinópolis, em Jalpaci. O Laboratório Bioanálise faz coleta também em Piranhas. Bioenge, soluções ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Maiara e o Wendel, os dois, a serviço do meio ambiente aqui na região do Oeste Goiano. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e está há mais de 40 anos servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e para quem mora dentro de Iporá, em qualquer bairro, pode comprar pelo WhatsApp. Para isso, tecle 649-8154-1495. O Baratão Shopping, todos sabem, é o campeão de preços baixos. Denise, nós falamos muito aqui de salário, de situação da Previdência, enfim, de vários assuntos aqui que diz respeito aos funcionários da Prefeitura. Mas funcionário não vive também só de salário e dessas questões previdenciárias, tem uma série de coisas. E uma das coisas é, Denise, as boas condições para trabalhar, os equipamentos de proteção individual. Eu quero te perguntar sobre isso. A gente vê funcionário aí na rua trabalhando, às vezes falta um equipamento, às vezes está numa situação que não é a ideal. Eu quero te ouvir nesse sentido, as broncas de vocês nesse sentido, porque isso também foi assunto de campanha eleitoral, de garantir melhores condições para os funcionários trabalhar. Eu quero te ouvir nesse sentido, quais são algumas conquistas que tem havido e alguns reclames de vocês nesse sentido. Então, era um dos pontos que eu também falei na Câmara no último dia que eu estive lá, porque a gente acaba que a gente compara, Valdeci, não tem como, porque a gente vê aí o terceirizado trabalhando na rua, todo uniformizado, bonitinho, aquele uniforme azul bonitinho, você já observou? Todo com as coisinhas tudo certinho, e a gente vê o nosso servidor público do município na coleta de lixo trabalhando com a roupa que ele vem de casa. Às vezes sem uma luva. Às vezes, geralmente, quando eu observo assim, eles estão com luva. Mas, assim, sem o uniforme adequado, com a roupa que ele vem de casa é a roupa que ele trabalha na coleta de lixo e volta para casa com aquela roupa contaminada. Ele não tem o EPI correto, não tem o uniforme para trabalhar. Né? Não tem a bota de trabalhar, não tem o uniforme de trabalhar. Eu vejo, às vezes, eles estão com luva, mas assim falta muita coisa. Até o óculos, porque às vezes é o óculos de proteção mesmo. Ele joga o lixo ali, respinga alguma coisa, vem no olho, tem bactéria. Aquilo ali pode trazer uma doença muito séria para a visão do nosso servidor. Né? O servidor, às vezes, aí sendo carregado naquelas máquinas pesadas, naquelas... pá, que fala? Um trator que tem aquele negócio. O servidor, já viu o servidor em pé em cima daquilo. Eu falei assim, você não pode andar em cima daquilo, não. Mas é porque no dia que a gente foi fazer coleta tinha só aquilo. Eu falei, não pode. Se você cai daquilo ali, é um acidente de trabalho gravíssimo. Né? Então, mas em primeiro lugar, você tem que pensar na sua saúde. Mas o só tinha para trabalhar naquilo. Não, então só tinha para trabalhar naquilo, então a gente vai ter que trabalhar de outra forma. E a patroa, a prefeitura, não está orientando nesse sentido? Eu não sei qual que é a postura do nosso secretário de obras em relação a isso, porque, para começar, se o servidor sai lá da Secretaria de Obras, ele não podia nem sair nesse tipo de veículo para ir trabalhar. Né? A coleta de lixo tem que ser feita num veículo adequado. O veículo de coleta de lixo tem os locais certinhos para o servidor ficar ali segurando. Né?
Agora, aquele tipo de caminhão, caçamba, né, que desce, aquilo lá também não é caminhão de coleta de lixo. Ah, mas é o que tem para coletar. Gente, infelizmente é o que tem para coletar, mas o servidor não pode trabalhar dessa forma. Você tem que pensar também no nosso servidor, no servidor público do município. Ele não pode trabalhar dessa forma. A integridade física. A integridade física do servidor. Então tem bronca e tem tido. Você tem feito o seu papel de reivindicar e como é que é? A gente reivindica. Já falei várias vezes, e até agora não obtive resposta positiva, não. Olha, Denise, nós estamos providenciando uniforme. Não. Todas as vezes que eu vou em algum local, que eu vejo alguém de uniforme, eu pergunto, esse uniforme foi dado a você pela gestão ou é você que comprou? A maioria dos lugares foi o servidor que comprou o próprio uniforme. Não foi a prefeitura que cedeu o uniforme, não. Então tá aí, mais uma bronca aí, a questão das condições de trabalho do funcionário da prefeitura. Denise, eu deixo de falar um pouco agora sobre a questão assim mais de funcionário, no que diz respeito ao serviço público, para falar da entidade, Sindiporá, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porá, Sindiporá. E eu já conheço o sindicato de vocês, tem uma bela área, tem uma sede bonita, tem uma área ali que é próxima à Cachoeirinha, bairro Mato Grosso, perto do tiro de guerra, uma área grande. Lá está a sede de vocês. E a intenção, e até o início já existe, de fazer ali um clube de lazer para os funcionários públicos. Sim. O presidente anterior começou isso. Eu quero que você nos dê notícia de como é que está aquela área ali, porque tem tempo que eu não voltei lá. Como é que está o projeto? Eu sei que tem o início de uma piscina, não é isso? Sim. Uhum. E você quando assumiu, você priorizou cercar a área. Certo. Eu me lembro disso. Uhum. Dá notícia para nós de como é que está o projeto do clube de lazer do funcionário da prefeitura. Então, a gente vem enfrentado, como você sabe, início de mandato, troca de prefeito e muita coisa. E aí, quando a gente iniciou o nosso mandato, que a gente pegou lá, inclusive na primeira entrevista que eu vim aqui com você, eu falei para você, a nossa prioridade primeiro é cercar todo o sindicato e depois terminar a piscina, porque a piscina já está lá, já deu entrada, já deu o começo da construção dela. Então, a gente vai terminar a piscina depois que a gente cercar. Então, ali, você entrando no sindicato, do lado direito, a gente já cercou até chegar no limite da margem do córrego lá, que é os 30 metros que a gente tem que deixar de distância. É bom informar que está nas margens do córrego Santo Antônio. Isso. A gente já fez toda aquela parte, inclusive já fez o outro portão da entrada, onde será a entrada para o salão de eventos. Lá já ficou tudo pronto, o muro e o portão. E na parte esquerda, de quando você entra no sindicato, a gente já fez a parte da frente todinha de muro e já desceu até na metade. Aí nós tivemos que parar a nossa construção. Falta com extensão pequena. Falta uma extensão. Lá nos fundos. Lá no fundo falta a parte todinha do fundo, que a gente vai fazer alambrado, né? E falta terminar um muro na lateral. Você entrando, fica da lateral esquerda, você entrando no sindicato. Então, por que a gente teve que suspender nossa construção? Além dos eventos que, geralmente, sempre final de ano, início de ano, tem, às vezes, o recesso, tem algumas chuvas esporádicas, aí a gente também ficou sem receber a parte de contribuição. É porque, se o funcionário não recebe, o repasse do sindicato está lá na folha. Uhum. Se não pagou, o sindicato também fica sem receita. Isso. E aí o servidor recebeu e o sindicato não recebeu. Ah, sim. Aí nós não recebemos janeiro, nós não recebemos fevereiro, e toda a renda que entra ali é a nossa contribuição, Valdeci, é a nossa contribuição enquanto servidor. Nós não temos outra renda que entra no sindicato. Infelizmente, até hoje, a gente nunca conseguiu, apesar que eu já entreguei para vários deputados, a gente nunca conseguiu uma emenda ainda, até hoje, para o sindicato, para ajudar a gente, para a gente terminar a nossa obra. Então, o dinheiro que entra ali é a nossa contribuição, minha e dos demais que são filiados ao sindicato. Então, a gente teve que paralisar a nossa obra. A gente está começando agora, a gente quer retornar agora para a gente terminar o restante, porque a gente recebeu umas parcelas que estavam em atraso.
Então, a gente quer terminar o restante do muro e fazer o alambrado no fundo para a gente começar a construção da nossa piscina. Graças a Deus, na lateral esquerda está faltando pouca coisa de muro. E aí a gente vai fazer o alambrado no fundo. Aí, depois que a gente terminar, a gente vai partir para a piscina e depois fazer o campo de futebol. Cercado, a gente sabe que ali a coisa é arrojada. É piscina, é campo de futebol e tem muito mais coisa programada. Muito. Esse ano nós temos aí a festa, a famosa festa do Dia do Servidor Público. Outubro. A gente vai fazer no dia 25 de outubro. Então, você, filiado, que ainda não foi lá no sindicato fazer o recadastramento, o que é esse recadastramento? É porque, às vezes, a gente fez o que a gente informatizou. Né? A gente informatizou lá o sindicato. Então, a gente colocou todas as nossas fichas de filiados em um programa no computador. Então, esse servidor que ainda não foi lá fazer o recadastramento, que é cadastrar aquelas pessoas que moram na sua residência, que são os seus dependentes, a gente está pedindo que faça isso até agora, no mês de julho. Por quê? E você também, que tem interesse de filiar o Sindiporá, que faça isso agora no mês de julho. Porque a gente tem que fazer um diagnóstico de quantas pessoas vão participar da festa. E é através do nosso cadastro que a gente vai poder passar o convite para o nosso filiado para estar participando da nossa festa do dia 25 de outubro. Então, festa já planejada e planejada a longo prazo, certamente será uma grande festa. 25 de outubro é dia do funcionário público. Você fez um chamamento aí, Denise, para filiar no Sindiporá. E certamente quem não está lá, ou talvez esteja desinformado, o que custa participar do Sindiporá? Então, hoje, para você ser um filiado ao Sindiporá, você contribui com 2% do seu salário base. As demais proventos que você recebe no seu contra-cheque não são inclusos na sua contribuição, somente o salário base. 2%. 2%. É um investimento lá na entidade que te defende. Te defende. Exatamente. Que te garante o direito de jurídico, né? A gente tem um advogado. É bom falar isso. É bom falar isso, o que se oferece também ali. Isso, a gente tem advogado. Hoje nós temos no comércio local de Porá parceiros que eles dão desconto para o nosso filiado. Aí nós temos depósito de gás, nós temos loja no comércio local, nós temos academia, que dá desconto, nós temos restaurantes, que dá desconto. Então, nós temos vários parceiros aqui dentro do nosso município que dão desconto para você, que é sindicalizado ao Sindiporá. Então, tem vantagens aí para você, funcionário da prefeitura, você que não engajou ainda na luta dos servidores, o Sindiporá é seu aliado, é seu parceiro. E a Denise é a presidente, está sendo aqui a nossa entrevistada, numa entrevista que tem transmissão com apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão Shopping é o mais completo de toda a região, mais de 4 décadas servindo toda a família. Tem estacionamento amplo e tem a venda pelo WhatsApp, isso para quem mora dentro de Porá. 64981541495. Você memoriza esse WhatsApp aí para comprar no Baratão e receber em casa. Bioenge, soluções ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da Bioenge é o 64996235621. A Bioenge tem a Maiara e tem o Ende. Os dois estão a serviço do meio ambiente na nossa região. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe, te leva pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços, em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Porá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão, e o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise tem análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está em Porá, no centro, na Avenida Pará 365, e também com serviço de coleta em Amorinópolis. Tem coleta que faz em Jalpaci e em Piranhas. Denise, foi muito bom te receber aqui, eu fiz várias perguntas para você, foi a oportunidade da gente entender bem como é que está a luta dos funcionários da prefeitura. Eu agora vou concluir contigo o bate-papo, te deixando à vontade, para você falar algo aí que queira, que seja importante ser dito e do qual você, de repente, não foi perguntada. Eu agradeço, Valdeci, a oportunidade de sempre, agradeço o convite da gente estar aqui participando. Eu sei que sempre quando a gente vem aqui,
tem muito mais pontos positivos do que negativos, mas a gente está aqui para ouvir críticas também, né? A gente está aí para cada dia fazer um nosso melhor, dentro do que é possível. Então, você que não é filiado ainda, venha para o Sindiporá, venha participar da nossa festa, venha ser um sindicalizado. E você, comerciante do município de Iporá, venha ser o nosso parceiro também. Oferecer desconto. E isso, oferecer desconto, ser o nosso parceiro. A gente faz uma propaganda para você gratuita. Nós vamos lá fazer uma propaganda para você, divulgar o seu comércio. A gente divulga lá no nosso grupo do WhatsApp, também no nosso Instagram do Sindiporá, porque a gente precisa muito do nosso comerciante local, porque é aqui que nós, servidores, né, gastamos nosso dinheiro. Então, a gente precisa de ir lá gastar onde aquele também que está dando um desconto bom para a gente. É isso aí. Algo mais? É o alerta, é o chamamento, então, para filiar no Isso, Sindiporá. para filiar o Sindiporá, e vamos continuar aí na luta para que a gente possa melhorar cada dia mais o nosso trabalho enquanto servidor público e a nossa valorização de servidor público. Denise, obrigado você por ter vindo aqui para conceder essa nossa entrevista. Aqui a gente costuma dizer o seguinte, a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E essa noite de quinta-feira foi uma dessas. A gente trouxe ela aqui e falou desse segmento importante, que são os funcionários da prefeitura. Denise, a gente termina aqui sempre os nossos bate-papos, deixando uma lembrancinha para quem aqui vem dar informações. Aqui você tem objetos personalizados que levam o seu nome, uma lembrancinha desse momento. Muito obrigada. Tem agenda ainda guardada. Valeu. É isso aí. Assim foi a nossa noite de quinta-feira. Terças e quintas são os 2 dias da semana para levar informações para você através de lives, entrevistas. E assim será na próxima terça-feira. A gente vai ter aqui ele que é um empresário importante em Iporá, o senhor Wander, lá do frigorífico Berrante. Ele vai falar sobre pecuária de corte, assuntos importantes com ele, que é um empresário que é o 4º maior arrecadador de ICMS do município de Iporá. Ele será o nosso entrevistado na terça. Até lá, um abraço a todos.